Olá a todos, bem-vindos aqui ao canal Explica Tuga para mais um vídeo sobre movimentos de corpos sujeitos a ligações. Este já é o terceiro vídeo sobre este assunto, não era má ideia neste momento darem uma vista de olhos aos vídeos anteriores. No primeiro vídeo tínhamos uma situação em que tínhamos duas caixas empilhadas em cima da mesa e não existia este corpo aqui pendurado. No segundo vídeo assumimos que a nossa roldana não era uma roldana ideal e tivemos de entrar em conta com a sua massa e o seu raio. Mas vamos olhar para aquilo que temos aqui hoje. Temos o corpo A ligado ao corpo C através de um fio indistensível e de uma roldana ideal. O corpo A está assente em cima da mesa e existe atrito entre a mesa e o bloco A, sendo que o seu coeficiente de atrito cinético é de 0,3. A aceleração do sistema é de 7,5 metros por segundo quadrado e note-se que a partir do momento em que temos fios inextensíveis, esta aceleração é igual para o corpo A, para o corpo B e para o corpo C. E olhando para o corpo B, estando ele sujeito a uma aceleração na horizontal, ele vai formar ali um ângulo com aquela vertical. Ângulo esse que tem um valor desconhecido. Aliás, além da aceleração do sistema, nós conhecemos apenas a massa de A e a massa de B. Pretendemos assim descobrir a massa do corpo C. Eu costumo resolver estes problemas fazendo primeiro um balanço global ao sistema, assumindo o corpo A, B e C como se fossem um só, mas, exceção confirma a regra, neste caso vou optar por fazer um balanço de forças a cada um dos corpos em separado, isto porque existe ali uma dependência muito grande entre as forças aplicadas em A e as forças aplicadas em B. Vou começar pelo mais simples, que é o corpo C. No corpo C temos aplicado aqui no centro de massa o seu peso e a tensão no fio. Neste caso deverá ser ligeiramente mais baixa do que o peso. Como vamos ter mais do que uma tensão, vou chamar esta de T1. Vamos ao corpo A, esse sim mais complicado. Temos o seu peso. Temos a tensão no fio. É a tensão naquele fio que une A a B. Como aquela tensão tem uma componente vertical que aponta de cima para baixo, então a força que o bloco A exerce sobre a mesa é maior do que o seu peso, logo a normal também vai ser maior do que o peso. Aliás, será igual à soma do peso com essa tal componente vertical da tensão. Temos aqui, da direita para a esquerda, a nossa força de atrito e temos outra tensão no fio que une A a C, que eu ali chamei de T1. Logo, esta tensão vou chamá-la de T2. Por fim, corpo B. Temos aqui o seu peso. Se calhar não era má ideia pôr aqui que este é o peso de C, peso de A e peso de B. E temos aqui aquela tensão no fio que une A a B, a que eu chamei de T2. Lembrar que os fios são indistensíveis, logo esta tensão T1 iguala aquela e esta tensão T2 iguala esta. Antes de nos mandarmos para o exercício propriamente dito, vamos decompor ali aquela tensão T2 nas suas duas componentes. Elas formam ali um triângulo retângulo, em que a hipotenusa é dada por T2
o ângulo θ está aqui. Lembrar que seno de θ é igual a cateto oposto sobre T2. Logo este lado será T2 seno de θ. E de forma análoga, este será T2 cosseno de θ. São desconhecidas, de momento, as seguintes variáveis: o ângulo, massa de C e as duas tensões. Eu vou precisar de 4 equações para sair daqui. O que é que vamos fazer agora? Vamos transcrever para o papel o balanço de forças, tanto na vertical como na horizontal, isto quando aplicável, para cada um dos corpos. Vamos começar pelo corpo C. Ele desloca-se de cima para baixo. Logo, o peso de C menos a tensão 1 será igual à sua massa vezes a aceleração. Vamos ao balanço de forças na horizontal para o corpo A. E reparem que ele desloca-se da esquerda para a direita. Logo, T1 menos a força de atrito menos a componente horizontal de T2, que é dada por T2 seno θ, terá de ser igual à massa de A vezes a aceleração. Isto é, vou pôr aqui um A maiúsculo, que era o que eu tinha usado ali atrás. Lembrar que a força de atrito é igual ao coeficiente de atrito cinético vezes a normal, que por sua vez é numericamente igual à soma do peso com aquela tensão 2. Por isso, de certa maneira, vamos precisar também do balanço de forças na vertical, ou seja, normal igual a peso do corpo A mais a componente vertical, que é dada por T2 cosseno de θ. Vamos ao corpo C. A componente vertical de T2 tem de igualar o peso, isto porque o corpo B não está nem a subir nem a descer, não está a sofrer nenhum deslocamento vertical. Então, o peso de B terá de ser igual à sua componente vertical, T2 cosseno de θ. Por fim, a sua força resultante é na horizontal e é dada pela componente horizontal de T2. T2 seno de θ é igual à massa do corpo B vezes a aceleração. Tenho então aqui tudo aquilo que pude extrair do balanço de força a cada um destes corpos. A partir deste momento temos apenas aquele sistema para resolver. Não quero que se intimidem com o tamanho do sistema. Vamos nos concentrar aqui nas equações de baixo. Nós temos, por um lado, que T2 seno de θ é igual à massa de B, que é 2, vezes 7,5, que é a aceleração. E, por outro lado, temos que T2 cosseno de θ é igual ao peso de B, ou seja, massa de B, que é 2, vezes a aceleração da gravidade, que é 10. E reparem que temos aqui duas equações e duas incógnitas. Ainda que, com esta pequena nuance, temos ali um θ dentro do seno e um θ dentro do cosseno. E o que se faz, geralmente, quando isto acontece, é dividir, neste caso, a de cima para de baixo, para que daí nasça uma tangente de θ.
e com o bónus aqui que o T2 até desaparece. Antes disso vou só completar aqui. 2 vezes 7,5 dá 15. E aqui 20. Dividido então a de cima pela de baixo, ficamos com tangente θ é igual a 15 sobre 20, que é 0,75. E daqui podemos tirar então que θ é igual a tangente menos 1 de 0,75, que dá aproximadamente igual a 37 graus. Vamos tirar também aqui o valor de T2, por exemplo, da de cima. Sabemos que T2 será igual a 15 sobre o seno θ, e neste momento nós já sabemos o valor de θ. Vamos ficar então apenas com 15 sobre seno de 37, o que dá 25 Newton. Cá em cima agora vamos ficar apenas com um sistema de duas equações e duas incógnitas, mas vamos ver então aquilo que temos. Peso de C, ou seja, massa de C vezes a aceleração da gravidade, não é igual, é menos T1, é igual à massa de C vezes a aceleração, ou seja, 7,5 mc. Esta agora vai ficar bem comprida, porque temos T1 menos força de atrito. Bem, quem é a força de atrito? É o coeficiente de atrito cinético vezes a normal. Lembrar aqui só que normal vezes coeficiente de atrito cinético dá a força de atrito. Então, força de atrito, posso tirá-la aqui por esta equação que nos aparece em terceiro lugar. Porque sendo o coeficiente de atrito cinético vezes a normal não é mais do que o peso de A, ou seja, 5 vezes 10, vou já pôr aqui 50, mais T2 cosseno θ. T2 é 25, ou seja, mais 25 cosseno de 37 graus. Menos T2, que é 25, vezes o seno de θ, 37 graus. Tudo isto terá de ser igual à massa de A, 5, vezes 7,5, que é a aceleração a que ele está sujeito. Vamos fazer aqui as contas. 10 mc menos 7,5 mc dá 2,5 massa de C. E tudo isto igualar T1, que vai ter de ir para o outro lado. Aqui temos T1 menos, esta conta toda dá 21, esta dá 15. Tudo isto terá de ser igual a 5 vezes 7,5, que dá 37,5. Então, em jeito de conclusão, ficamos que T1 é igual a 37,5 mais 21 mais 15, ou seja, 73,5 newtons. E, por fim, temos que a massa de C, que terá de ser então estes 73,5 sobre 2,5, o que dá 29,4 kg. Temos aqui uma das incógnitas, aqui outra e aqui outra. Por mais complicado que vos pareça o exercício ao início, a receita é sempre a mesma.
fazer o balanço de forças a cada um dos corpos envolvidos com as suas respectivas componentes na horizontal e na vertical. E depois usar a segunda lei de Newton, ou seja, força resultante igual a massa vezes aceleração. Quando existe componente de aceleração naquela direção, eu prefiro fazer logo força resultante igual a massa vezes aceleração, como fiz aqui. Quando não tenho componente de aceleração naquela direção, eu prefiro equilibrar as forças que estão de um lado com as forças que estão do outro, tal e qual como fiz aqui na terceira equação e como fiz na equação que está imediatamente abaixo, mas eu poderia também perfeitamente fazer força resultante igual a massa vezes a aceleração, que seria nula. Por exemplo, aqui, a título de exemplo, PB menos T2 cosseno θ igual a zero. É só uma questão de gosto. Sendo assim, não tenho muito mais a dizer em relação a este vídeo. Ponham um like no vídeo, façam a subscrição do canal e essas coisas todas. Da minha parte é tudo. Beijinhos, abraços e apertos de mão. Vemo-nos para a próxima.